Oi, tudo bem? Sou Leandro Maia, palestrante graduado em Ciências Sociais. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Aqui é um experimento, é o primeiro vídeo curto que eu vou fazer na tentativa de um resumo de notícias que eu pretendo fazer, me programar para fazer futuramente. Talvez seja um resumo semanal, porque aqui vai depender muito da dinâmica de como eu vou poder fazer as gravações. Mas aqui vai um teste. Hoje é 11 de maio de 2021 e tem algumas notícias que me chamaram a atenção aqui. Bem-vindo ao canal do palestrante Leandro Maia. Vamos lá. Tem a questão do tiroteio numa reserva indígena Yanomami, que teria sido ali causado por garimpeiros, né, que atiraram contra os índios. E aí eu não tenho muita profundidade nesse assunto, essa notícia de hoje, né, pelo que eu soube. É só mesmo uma introdução ao tema e que fica a reflexão. O que você pensa a respeito disso? Demarcação de terra indígena, o garimpo ilegal, né, desmatamento. O que você pensa? É necessária a preservação do meio ambiente, da terra indígena, porque eles são os povos originários aqui do nosso país, estavam aqui muito antes dos colonizadores brancos europeus chegarem. E é isso, eu não fico necessariamente, inicialmente eu não tomo logo partido de um lado e nem do outro. Pode ser na situação mais óbvia, aparentemente para as pessoas, eu procuro analisar os dois lados e ver a verdade dos fatos, o que está por detrás, o que originou, causou aquilo, para eu poder me posicionar. Né? O que eu penso, quem agiu errado, quem agiu certo, quem está dentro do seu direito, quem não está. Então, a princípio é só isso e eu vou deixar o link de um vídeo curto sobre isso e aí talvez eu coloque, obviamente, outras matérias, mas o vídeo inicial que eu encontrei é um vídeo bem curto sobre esse tema. Aí tem também um caso recente de dois jovens que foram acusados por seguranças de um supermercado na Bahia, se eu não me engano, e que depois eles foram entregues a traficantes locais que executaram os dois jovens que teriam sim cometido esse furto de carne num hipermercado, num supermercado. Eu vou também colocar aqui os detalhes da matéria. Foi em Salvador, isso mesmo, Bahia. Então é isso. Também é outra questão. Ah, realmente furtaram, não furtaram? É assim que nós vamos fazer justiça? Pegou, executou de forma sumária, não tem julgamento, não tem o pagamento do que foi levado, ou uma outra pena, que seja alternativa ou não. Vamos avaliar a gravidade dos fatos. Simplesmente fazer uma justiça com as próprias mãos, fazer aquilo que lhe convém ou aquilo que você acha que é justo. Não, o que eu acho que é justo é fazer isso. Então cada um vai fazer por si o que acha justo, seja na base da violência física, ameaça, humilhação ou crime, praticando homicídio, vamos eliminar os problemas, eliminando a vida das pessoas que teriam cometido crimes e nós vamos resolver o problema da humanidade. Será que é assim? Será qual o crime que é julgado nessa balança da justiça? Não, esse crime é de maior potencial, merece morte. Esse não é. Será que na verdade os crimes que são julgados pela sociedade de maior potencial, em geral, não são os cometidos pelas pessoas da periferia, da classe social menos favorecida, em geral jovens negros, favelados, de comunidade? Então é uma questão para se analisar. Porque a sociedade não se levanta com essa mesma ferocidade quando se trata de crimes do colarinho branco, estelionato, corrupção em alto escalão, com milhões e bilhões de reais, até de dólares, desviados dos cofres públicos, causando a morte indireta até de muitas pessoas. Mas talvez esse seja um crime que as pessoas amenizam e toleram mais, embora seja também causa de indignação, mas não é da mesma forma. É só você pensar se realmente a sociedade usa a razão para avaliar cada caso ou se ela vai na emoção de narrativas que defendem um lado, defendem outro e muitas das vezes de forma preconceituosa, sem analisar a fundo as causas daquele mal, daquele problema social, para depois você ir julgar os fatos. Então, outra notícia aqui da UFRJ vai fechar no segundo semestre por falta de verba.
segundo a sua reitora. Então sabemos que temos uma crise até global, a pandemia agravou a crise, mas a crise já vinha de outros anos, o Brasil já não vinha uma boa fase econômica, principalmente a partir de 2016, impeachment da ex-presidenta Dilma, que supostamente aquilo ia resolver nosso problema. Tivemos reforma trabalhista, reforma da Previdência, por um suposto incremento dos empregos e da atividade econômica, e não foi isso que aconteceu. A recessão só aumentou e a pandemia agravou mais ainda, e a educação perdeu muito nos últimos anos, a saúde principalmente, investimentos, e nem sempre o dinheiro que está destinado para essas áreas é utilizado. O dinheiro fica às vezes disponível e o governo não gasta. Então isso é uma tremenda irresponsabilidade, isso é crime. Então espero, claro, que a universidade não feche. Eu fiz minha graduação na UFRJ, graças a Deus, e as políticas públicas de acesso ao ensino superior, de cotas também. No meu caso, aluno oriundo do ensino médio estadual, do ensino médio público, escola estadual. Fiz o Enem e consegui uma vaga. Concluí minha graduação com toda dificuldade, com auxílio de bolsa também, que é um grande auxílio para estudantes que moram distante, situação da renda familiar precária muitas das vezes. Esse dinheiro nos ajuda a manter o curso, para comprar livro, pagar xerox, às vezes o transporte, a alimentação, e ajuda, obviamente, na despesa familiar. Porque nós precisamos, né, se você não pode se dedicar totalmente ao trabalho porque está estudando, então é um dilema muito grande. E muitos precisam escolher, às vezes, entre o trabalho e o estudo. Então é isso. Investir na educação básica, com certeza, que é a responsabilidade dos municípios, mas em grande parte a verba vem federal. Só que a coordenação fica por conta dos municípios, assim como o ensino médio é por conta dos estados, mas as universidades federais são responsabilidade do governo federal, do governo central, que precisa fazer essa gestão dos recursos. E um outro assunto, há tanta polêmica e tanta má informação, boato, notícia falsa e disputa de narrativas também que falam isso e aquilo, o que acontece na universidade pública, o que acontece na universidade federal. Converse com alguém que estudou, que estuda, com os familiares desses alunos que ganharam mais oportunidade de acesso nos últimos anos na época dos governos, principalmente Lula. Tem que ser falado a verdade. Erros são erros, temos que apontar e não negar. Agora, os acertos têm que ser reconhecidos. A partir de 2012 até 2010, principalmente durante os governos Lula, o governo Dilma já tinha ali a questão financeira, econômica, a crise política também muito grande. Mas durante os governos Lula, o acesso ao ensino superior foi ampliado e muito. Só filho de rico pode estudar na universidade, só filho de rico pode fazer mestrado, doutorado, estudar no exterior, ser pesquisador, cientista, ser o que for, o que quiser. As oportunidades não são iguais ainda, por uma questão histórica, inclusive a questão da escravidão, o racismo, os preconceitos de classe. Isso tudo é uma realidade do nosso país que é muito desigual. A distribuição em renda é muito desigual, as oportunidades são muito desiguais. Então nós temos que tentar compensar essa injustiça histórica. E por isso existem as políticas públicas de acesso à educação, por exemplo. Então precisamos nos inteirar dos assuntos para poder ter uma opinião formada. E tem também um vídeo que mostra uma manifestação de mulheres em frente a uma delegacia contra a violência, né, que é sofrida pelas mulheres principalmente. A questão do machismo, o feminicídio, o crime já previsto em lei, né, que geralmente tem uma motivação diferenciada de um homicídio comum, né, que você mata por várias razões. Mas no caso da mulher que sofre feminicídio, geralmente, grande parte, praticamente todos os casos, né, caracterizado pela questão do autor ser um companheiro ou ex-companheiro, por questão de ciúme e etc. Então, essas mulheres estavam protestando contra uma delegacia e de repente sai um policial de lá de dentro, policial civil, né? E com um fuzil em punho, o fuzil voltado para baixo, e atira contra o chão. E aquele tiro poderia ricochetear aquele projétil. Eu chamo de projétil, eu escuto muitos chamando de projetil. Mas eu sempre ouvi projétil e não me aprofundei nessa questão. Então eu vou falar projétil. A bala, né?
podia ter ricocheteado no chão e atingido alguém, e tirado a vida de alguém, ferido alguém. Então é de uma irresponsabilidade tremenda, independente da manifestação, qual é a causa, se eles estavam perturbando a ordem, isso aí é uma outra questão. Agora, se é um policial com um fuzil em punho e atira, ele poderia, dependendo ali, ter surtado também e atirar diretamente contra as pessoas, como a gente vê acontecendo em tantos lugares. Então, sabe, as coisas estão muito desproporcionais. Você não pode manifestar, protestar contra nada, pelos seus direitos, contra a violência, contra o racismo, que uma parte da sociedade vê isso como uma causa injusta, como exagero, como mimimi, como chororô e etc. É porque cada um sabe onde o calo aperta. Geralmente quem fala isso, geralmente não sofre na pele racismo, preconceito, machismo, questão de classe, falta de oportunidades. Aí tem esse discurso, que é muito fácil você falar daquilo que você não conhece a fundo, pré-julgar aquilo que você acha que é certo, acha que é errado. Então eu pretendo, fazer em breve, começar a fazer esse resumo de notícias. Vou selecionar notícias de interesse mais nacional, geral, até internacional, temas que podem ser locais, um fato pode ser local, como nesse caso aconteceu no bairro X, mas é um tema para toda a sociedade global: violência contra a mulher, feminicídio e ação policial desproporcional. Então isso não se limita a uma questão pontual, geográfica, temporal. É um tema amplo e precisamos discutir. Assim como a questão da educação pública que eu acabei de falar, a questão do conflito entre garimpeiros, até madeireiros e os indígenas, e a questão de você de alguém furtar algum objeto numa loja, mercado, seja onde for, e os seguranças ali privados acharem que tem o direito de fazer a justiça com as próprias mãos com aquelas pessoas que foram supostamente flagradas furtando em uma loja. Se coloque no lugar de cada pessoa. Pense que podia ser seu filho, parente, amigo próximo. Imagine você presenciando essas cenas. Imagine se você fosse colocado numa situação de vulnerabilidade social, vivesse essa realidade na pele e acabasse se desvirtuando e cometendo um ato ilícito de um furto ou algo parecido e fosse julgado com essa mesma brutalidade, crueldade com que se costuma julgar na nossa sociedade. Esse moralismo, essa hipocrisia, na verdade. Porque se for levantar a fundo a ficha de cada um, botar uma câmera 24 horas filmando cada casa, cada família, cada cidadão no seu ir e vir do trabalho, cidadão chamado de bem, quantos flagrantes de ilícitos, até de crimes, nós não iríamos presenciar? Será que ia sobrar alguém para não cumprir pena? Para não ir parar no sistema prisional e viver ali como ratos jogados ali, sem nenhum tipo de assistência e de cumprimento, da lei, respeitando o direito de cada um? Quantas injustiças são cometidas também no sistema carcerário? Ou seja, é uma sociedade hipócrita, é uma sociedade moralista, conservadora, mas ao mesmo tempo, se você for averiguar, você vai pegar muitas das vezes os mesmos erros que muitas pessoas julgam, elas também cometem. Só que aquilo não se tornou conhecido, não se tornou público. Então é uma hipocrisia generalizada. Isso aqui fica como desabafo também. Então é isso. Espero que você tenha algo a comentar sobre o vídeo. Se gostou, se não gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. No meu canal tem assuntos dos mais variados. De saúde à política, de educação à cultura. Vídeos onde eu falo, onde eu leio, onde eu tenho temas de palestras, onde eu falo de notícias. Tem lives com convidados. Falamos sobre temas dos mais variados. Então meu canal não é de entretenimento, não é para agradar, para divertir. É um canal para provocar a reflexão e o pensamento. Além de trazer verdades, além de trazer fatos e trazer, obviamente, meu ponto de vista sob o prisma das minhas experiências pessoais de vida. Eu espero, no mínimo, trazer aqui um conteúdo com sinceridade e honestidade, independente se você concorda ou se não concorda, mas jamais eu vou propagar notícias falsas e algo para prejudicar alguém, levantando suspeitas e promovendo aqui um conflito de ideias que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então é isso, te agradeço por sua atenção e paciência e até o próximo vídeo.